quem pensamos as cidades? Quem são as pessoas que transitam por elas? E como essas pessoas se deslocam? E mais importante, o que arquitetura e urbanismo tem a ver com isso? Heterogêneas. Essa é uma das muitas palavras que, com certeza, podem caracterizar as cidades, onde nós encontramos pessoas dos mais variados tipos, fazendo as mais diferentes atividades. E, às vezes, eu me pergunto e quero que você faça isso também. Será que o espaço que você vê e vivencia é o mesmo que eu vejo e vivencio? Acredito que não, e que a gente vai chegar a esse consenso. Nesse sentido, o desenho universal, ele pressupõe o pensamento de que a gente pense e projete para todos, o que a gente nem sempre vê por aí, para que os espaços eles possam ser acessados por diferentes pessoas, crianças, adultos, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, enfim, todos nesse espectro. Espaços que possam ser democráticos e que possam ser usados sem esforço, sem adaptações, assim como objetos. Parece meio utópico quando a gente olha ao redor, e aqui vai uma questão. Será que quando você olha ao redor, o seu espaço ele poderia ser utilizado por todos? Será que qualquer pessoa seria capaz de acessar os mesmos elementos que você acessa? Ou então, será que você mesmo é capaz de fazer isso? Então, imagine esse espaço ideal para tudo e para todos, e é por meio dos 7 princípios do desenho universal que a gente pode pensar em materializar tudo isso. O princípio 1 é aquele que fala sobre o uso equitativo. Isso quer dizer que todos os ambientes, todos os objetos, eles devem ser projetados para serem utilizados de forma igualitária por todos, de diferentes públicos. As pessoas elas têm que poder usar sem que seja feito qualquer adaptação e sem que essas pessoas elas tenham quaisquer dificuldades ou que exija uma habilidade específica. Isso faz com que os ambientes, que os objetos, produtos, eles sejam inclusivos e que eles não segreguem ou estigmatizem as pessoas. Eu vou passar então para o princípio 2, que fala sobre o uso flexível. O uso flexível ele pressupõe que esses ambientes e objetos eles possam assumir formas variadas de utilização. Isso faz com que a precisão na utilização, assim como o esforço a precisão seja maior, o esforço seja mínimo e que as pessoas possam acessar facilmente esses produtos. Pode ser, por exemplo, facilitar o uso de objetos para pessoas destras e pessoas canhotas. É uma coisa que poderia ser facilmente pensado, mas que nem sempre é. Assim como ambientes e objetos que possam ser utilizados por pessoas altas, por pessoas baixas, por pessoas com ou sem deficiência. O princípio 3, ele fala sobre o uso simples e intuitivo. Ele prevê que os locais eles sejam de fácil utilização. O que isso quer dizer? Basicamente que a pessoa ela tem que compreender o espaço que a gente projetou, que ela tem que conseguir ser capaz de utilizar esse espaço de forma muito simples e intuitiva, sem que ela precise ter conhecimentos prévios ou que ela precise ter concentração para entender o ambiente ou habilidades específicas. E a gente consegue fazer isso de forma muito simples e pode ser que onde você está agora isso seja visível. Quando a gente coloca placas indicando o que é o ambiente, o que é aquela sala, o que é aquele objeto, isso já facilita bastante, principalmente se a gente coloca isso não só de forma visual, mas também de forma tátil e de outras formas que vão atender a diferentes pessoas em tamanhos variados, por aí vai. O princípio 4, ele fala sobre informações de fácil percepção. Isso quer dizer, né, um puxa o outro, quando a gente para pensar, que a gente precisa ter as informações de forma mais facilmente percebidas possível pelos diferentes usuários dos espaços. Ou seja, a gente precisa mostrar para todos o que o ambiente
faz, o que ele nos entrega e o que não também, né? Por que não? Então a gente tem que ter isso de forma visual, a gente tem que ter isso de forma tátil, a gente precisa ter isso de forma verbal e de todas as outras formas que incluam os espectros de possibilidades que envolvem e vão envolver, né, as diferentes pessoas que vão interagir com aquele espaço. E assim a gente consegue incluir todos, facilitar o entendimento desses ambientes, da nossa arquitetura, da nossa ambiência mesmo, sabe? A gente consegue fazer com que a vida ela seja facilmente vivida por todos, o que é um objetivo a ser alcançado. E aí, isso não vai mudar se uma pessoa for cega, se uma pessoa for surda, se uma pessoa não for alfabetizada, se uma pessoa for muito baixa ou muito alta. Tudo isso vai ser pensado para que todos possam utilizar. É complicado quando a gente pensa que todos os ambientes eles são pensados para um espectro de pessoas, um ideário que na maioria das vezes pode nem mesmo existir naquele contexto, né? Não que ele não exista em outro. Então, como que a gente pode pegar o desenho universal e trazer para os nossos projetos? Pensa que a cidade é para todos, ou ao menos deveria ser. A gente pensa também que os ambientes eles têm que atender a esse todo. Então se torna incoerente quando uma coisa não traz a outra. Mas enfim, a gente tem então o princípio 5, que ele fala sobre a tolerância ao erro. E esse princípio eu acho ele bastante relevante, porque a gente nesse princípio deve prezar pela minimização dos erros. Ou seja, em locais que possam ser propícios a acidentes ou alguns resultados que a gente não deseja, a gente precisa pensar em como evitar tudo isso. A gente pode fazer isso a partir do conhecimento dos riscos que podem trazer para as diferentes pessoas, os diferentes agentes, e a gente pode ir colocando avisos que vão ser compreensíveis por estes, então de formas diferentes, ou mesmo impossibilidade de não colocar esses elementos que possam vir a causar esses riscos. E aí a gente tem o princípio 6, que fala sobre o baixo esforço físico. O nome ele já é bem claro, mas assim, em linhas gerais, ele fala que os ambientes eles precisam ser usados com conforto. A gente não quer chegar num ambiente e ter dificuldade de utilizar. A gente não quer ter um armário que a gente não consiga acessar e fazer as atividades cotidianas que a gente precisa, ou ter dificuldade numa prateleira de uma loja para comprar algum produto. Enfim, isso quer dizer que os ambientes eles não devem causar desconforto, não devem exigir esforço físico ou provocar fadiga, por exemplo. Logo, a gente precisa pensar em arquiteturas diferentes para pessoas diferentes, e aqui isso se repete porque é isso. Principalmente se a gente fala de espaço público e não de espaços que são familiares, onde a gente tem um núcleo mais restrito, né? E isso pode ser feito considerando essas caracterizações diferentes que cada grupo, né, de pessoas possui. E é isso, a gente pode ter bebedouros de tamanhos diferentes, alturas diferentes, e a gente não segrega, a gente dá possibilidades. Essa é a questão, não é segregar, é incluir. E por fim a gente tem o princípio 7, que ele fala da dimensão e do espaço para aproximação. Ele basicamente diz que os ambientes eles devem prever um espaço de aproximação, um espaço com dimensões corretas, para que todos possam utilizar esse espaço, esse ambiente. Então, a gente às vezes tem que ter um espaço de aproximação para uma pessoa em cadeira de rodas, ou para uma pessoa que está utilizando muletas, ou para uma pessoa com um carrinho de bebê, ou para um idoso, ou para uma criança, ou para qualquer outra situação que exija. Tudo tem que ser pensado. E aí, hoje eu queria muito falar sobre isso. Quando a gente fala sobre arquitetura, a gente fala sobre pessoas. Eu sempre vou voltar nisso. E quando a gente fala sobre pessoas, a gente precisa entender que a gente fala sobre um mundo de características, necessidades e desejos. Como a arquitetura responde a tudo isso é o nosso grande desafio. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar algumas questões e que você procure se aprofundar um pouco mais nesses princípios e nas NBRs que a gente precisa conhecer e atender para projetar. E eu vou deixar por aqui, em algum lugar, alguns conteúdos para que vocês possam buscar e aprender
ou se não por aqui, lá no grupo do Telegram, com certeza vocês podem entrar aqui, vou deixar os conteúdos soltinhos por lá. É isso, se você ficou até aqui, não deixa de curtir, de me contar aqui o que você achou, porque a gente vai trocando ideias, e de se inscrever no canal também, compartilhar com pessoas que possam se interessar. Como sempre, vamos juntos, vamos longe, até a próxima e tchau, tchau, pessoal!